Olá, estamos de volta com a aula de Finanças Públicas, relembrando a nossa última aula em que nós comentamos sobre a intervenção do Estado no mercado. Essa intervenção do Estado no mercado se deve às chamadas falhas de mercados provocados pelo quê? Pelo sistema monopolistas, pelos mercados imperfeitos existentes, né? Pela ausência dos chamados bens públicos. Então, se faz necessário a presença do Estado. Então, alguns elementos são indicadores da presença do Estado para regular essa atividade econômica em função de que o mercado apresenta falhas. Em seguida, nós falamos também sobre alguns princípios da tributação, o princípio da equidade, da neutralidade, da simplicidade e assim sucessivamente. Agora, nós vamos focar em alguns exercícios para que nós possamos fixar bem o conteúdo abordado na aula anterior. Vem comigo e vamos para a primeira questão. Nessa nossa primeira questão, nós temos uma definição de alguns dos princípios trabalhados, né? Esse princípio se dá em função de quê? Olha lá a questão. Segundo o princípio da equidade, na teoria da tributação, 2 critérios são propostos: a classificação dos indivíduos que são considerados iguais e o estabelecimento de normas adequadas de diferenciação. Identifique, né, ou indique quais são esses critérios que ele está colocando aqui em pauta. Então, veja só, ele fala muito bem, né, na classificação dos indivíduos que são considerados iguais, isso é uma palavra interessante, né, de normas adequadas de diferenciação. Aí o que é que a gente pode observar? Qual o princípio que eu teria que focalizar em cima disso, em cima do princípio da equidade, né? Aí eu tenho a neutralidade e a eficiência, eu tenho o benefício e a capacidade de contribuição, eu tenho a unidade e a universalidade, eu tenho a eficiência e a justiça, eu tenho a produtividade e a eficiência. Olha, quando nós trabalhamos a equidade, o princípio da equidade, nós observamos que na equidade nós poderíamos atacar o princípio do benefício, onde os indivíduos seriam tributados de acordo com o benefício que eles venham a oferir, ou também pela equidade, em que todos estão pagando o tributo, pela capacidade de contribuição, isto é, por ter o dinheiro, ter o recurso para contribuir. Vamos dar um exemplo sobre isso. Benefício: se você mora em uma casa onde a sua rua ela é pavimentada, é saneada, existem os serviços públicos bem disponíveis, você está tendo benefício pelo uso desses serviços públicos. Então, o princípio é que você pagaria mais em detrimento de outra pessoa que mora em uma região onde não tem o saneamento, onde não tem a iluminação pública e assim sucessivamente. Então, nesse princípio da equidade, todos estão pagando, somente que o indivíduo que ofere um benefício maior pagaria um valor do tributo maior em relação ao outro que tem um tributo reduzido, tá? Ou que tem um benefício reduzido, melhor dizendo. Em seguida, a gente poderia tributar todos pela capacidade de contribuição, isto é, aquele indivíduo que tem uma renda maior, ele certamente iria pagar um valor maior. O indivíduo que tem uma renda menor, ele também iria pagar um valor menor, né? Então, todos estariam pagando, só que de acordo com sua capacidade de pagamento. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Em seguida, nós temos a questão número 2, e na questão número 2, nós observamos o seguinte: a tributação é um instrumento pelo qual a sociedade tenta obter recursos coletivamente para satisfazer as necessidades da sociedade.
De acordo com a teoria da tributação, aponte a opção falsa. Então veja bem que ele foca no falso. Então ele aponta para a opção falsa. Vamos lá. Qual a opção falsa? O que é que está errado aqui dentre essas alternativas? Veja o que diz a questão letra D. O que é que ele fala na letra D? Os tributos devem ser escolhidos de forma a maximizar sua interferência no sistema de mercado, a fim de não torná-lo mais ineficiente. Veja, os tributos devem ser escolhidos de forma a maximizar sua interferência. Não, o princípio tributário, ele prega a neutralidade do tributo. O tributo deve ser escolhido, deve ser empregado de forma a tornar os bens neutros, não devem colocar um impacto nessa atividade econômica. E aí ele estaria ferindo um dos princípios da tributação, onde o Estado iria atuar tributando, maximizando sua interferência no sistema de mercado, né? E prejudicando esse sistema de mercado, não tornando eficiente, né? O que ele diz aqui, ó, a fim de não torná-lo mais ineficiente. Então a alternativa que está falsa, que é errada, é a letra D. Vamos para a próxima. A próxima nossa, ela fala sobre a teoria da tributação, em especial o foco nos bens chamados públicos. Uma revisão aqui antes de responder esta questão. Vem para cá. Quando definimos as falhas de mercado, falamos que era necessário a intervenção do governo, porque o governo, o Estado, ele colocaria à disposição da população os chamados bens públicos. Quando falamos em bens públicos, nós chegamos a defini-los, esses bens, por meio de duas palavras. Os bens públicos, eles não são rivais e não são excludentes. Então, a palavra-chave é não rivalidade e não são excludentes. O que seria isso? Imagine aquela iluminação pública onde eu não posso excluir ninguém. O indivíduo que trafega pelaquela rua, né, ele não é excluído daquilo ali. Eu não posso fazer, por exemplo, com que aquela pessoa deixe de pagar a taxa de iluminação pública. Né, não tem como. E ele não é rival também. É aquele em que o indivíduo consome o produto, usa o produto, usufrui do produto. E isso não deixa com que outras pessoas não venham a utilizar. Então essas duas palavras são palavras-chave. Não rivalidade e não são excludentes. Vem para cá na questão em tela. E aí ele quer, né, saber qual a única característica que não pertence a um bem público. É um bem não rival? Isso, o bem público é um bem não rival. O consumo do bem é coletivo? Exatamente, o bem público, ele, por não ser rival, por não ser excludente, ele é coletivo. É um bem indivisível? É uma outra característica do bem público, a indivisibilidade. Você não pode dividir o bem, não pode dizer que o bem público, 2 bens é para esse indivíduo, 3 bens é para aquele e assim sucessivamente. Então é um bem que ele é indivisível. São bens tangíveis e intangíveis, perfeitamente. Né? Os bens públicos são tangíveis e intangíveis. São bens sujeitos ao princípio da exclusão. Não, de jeito nenhum. É o princípio em que ele não atende, é o da não rivalidade e da não exclusão do produto. Vamos lá para a próxima questão. Na próxima questão, ele fala das falhas de mercado. Né? Essas falhas nós já revisamos, já abordamos. E aí ele quer saber, tal teoria considera falhas de mercado a existência de quê? O que é que provoca as falhas de mercado?
bens públicos, informações assimétricas e mercados incompletos. Então, pela não existência dos bens públicos, por não ter bens excludentes e rivais, pelas informações serem assimétricas, isto é, um indivíduo tem maior informação do que o outro, então vamos dar um exemplo, vem para cá. O indivíduo vai vender um produto a você, essa caneta, por exemplo, e ele que fabricou, ele tem um conhecimento maior do que você. E aí ele coloca a caneta que iria provocar umas falhas em 2 ou 3 dias. Venderia a você, você quando fosse reclamar não teria como recorrer a ninguém. É uma informação assimétrica. Um indivíduo detém um conhecimento diferente do outro e por isso ele pode burlar, né, essa relação de troca, auferindo algum lucro em relação ao outro. Por isso que o Estado vem e coloca algumas regras, regulamenta, tem um Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, uma das imperfeições, uma das falhas do mercado são as informações assimétricas. Vem para a tela e vamos olhar o próximo item, mercados incompletos. Os mercados, eles não são perfeitos. Existem os monopólios, os oligopólios, informações que prejudicam a competitividade. Então, essas falhas de mercado, né, elas fazem com que exista a necessidade do aparelhamento do Estado na atividade econômica. Vem para cá e vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura tributária e a incidência dos impostos, né? É muito importante a gente detectar como os impostos estão incidindo. Tem impostos que incidem de forma direta, isto é, o indivíduo vai ao banco pagar aquele imposto, ele está indo exclusivamente para o pagamento do tributo. Outros, você compra um produto e você está pagando o imposto ao levar o produto para casa. Então, essas duas maneiras, essas duas formas de incidir o tributo de via direta ou indireta. Vamos para um resumo sobre essas duas formas. O imposto direto, diz aqui, incide sobre as pessoas, né? Tá focando aqui que ele incide sobre as pessoas e entidades legais ou entidades legais, como as firmas, por exemplo, né? Estando, portanto, associada à capacidade de pagamento de cada indivíduo. Por isso que ele incide sobre as pessoas, sobre a renda das pessoas, sobre o patrimônio daquela pessoa. Como é que poderíamos dizer que existe o imposto direto? O imposto de renda é um imposto direto, ele está incidindo sobre a renda, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, né? O patrimônio do indivíduo, o chamado IPVA, IPTU, são exemplos de impostos diretos. E impostos indiretos, nós temos aquele que é auferido sobre o consumo, sobre as vendas, né, sobre a circulação de produtos. Que exemplo você teria para isso, dos impostos indiretos? Nós teríamos o quê? O ICMS, né? Um exemplo. Vem para cá para a próxima tela. Exemplos de impostos diretos, como nós falamos anteriormente, o imposto de renda. Ele pode ser focado na pessoa física ou focado na pessoa jurídica. Tá? Ele está incidindo sobre as remunerações do sistema, o salário do indivíduo, os dividendos, os lucros, os aluguéis, etc. Né? Então a gente tem um exemplo de imposto direto. Imposto de renda de pessoa física, ele é cobrado em base pessoal, com isenções, alíquotas. Essas alíquotas são progressivas, isto é, quanto maior a remuneração do indivíduo, maior essa alíquota, né? É um imposto chamado progressivo. Se você ganha mais, você paga mais, contribui mais. As alíquotas, elas são agrupadas de acordo com grupos de classes
remuneratórias. Então você tem uma faixa que você é chamada de isento, entre uma faixa e outra você recebe um percentual de tributação e acima daquela faixa você recebe outro. Então a gente está dividindo o tributo em faixa. A fiscalização, como é que se dá essa fiscalização? O empregador, né, ele tem a obrigação de reter logo na fonte aquele valor daquela contribuição, daquela remuneração daquele seu empregado. Então, o imposto ele é retido na fonte, né? Isso aí facilita a fiscalização do tributo. No imposto indireto, sobre o consumo, é um exemplo, que é a grande carga tributária nossa está em cima dos impostos indiretos, né? Ele incide sobre o consumo do produto. O que é que a gente tem? É comum a gente falar do nosso famoso ICMS. Você aí que vai ser o fiscal de tributos do governo, você vai trabalhar muito com o ICMS, né? O imposto estadual, um imposto de grande peso, que ele ataca a circulação de mercadorias e serviços. O IPI é um imposto que ele é federal, é de competência federativa, é o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. E o imposto municipal, o chamado ICMS, né, o imposto sobre serviços. Então veja, quando você compra uma mercadoria, você paga o ICMS. Quando você compra um produto industrializado, você está pagando o IPI pelo produto. Quando você utiliza um serviço, esse serviço é cobrado o ICMS. Então você tem uma forma de cobrança de tributo que é indiretamente. Você não precisa ir ao banco pagar aquele tributo. Ao adquirir bens e serviços, você está sendo tributado. E aí a gente mostra aqui, né, esses impostos indiretos que são regressivos, né, como é que ele a amplitude, a base de cálculo, como é que ele é trabalhado. Então os impostos indiretos, na sua grande maioria, eles vão atacar as vendas de mercadorias e serviços, que é a base de cálculo, e essa base de cálculo ela está sujeita a diferentes formas de apuração. Então eu tenho um tipo de apuração que é muito conhecido e cai nas bancas, o chamado cálculo sobre o valor adicionado, né? O cálculo sobre o valor adicionado, o imposto sobre o valor adicionado. Como é esse imposto? Ele é cobrado em todos os estágios do processo de produção. Vem para cá para a gente dar um exemplo. Como é que eu cobraria um imposto sobre o valor adicionado? Imagine os senhores que eu tenha plantado uma determinada fruta aqui no meu jardim, laranja, por exemplo, e aí, né, no pomar, melhor dizendo, e aí eu venho a colher R$100 de laranja. Eu obtenho aquelas laranjas, né, e vendo aquelas laranjas para uma indústria que produz o suco. Quanto foi que eu adicionei de valor, eu agreguei de valor para aquela atividade econômica? Ora, se eu vendi tudo por R$100, eu agreguei R$100. Então, o imposto vai ser cobrado sobre aquele valor, R$100. Imagine que o imposto seja de 10%. Então, eu pagaria 10% de R$100. Eu pagaria R$10, certo? E aí a indústria, o que fez? A indústria comprou por R$100, processou a fruta, a laranja, transformando-a em suco e vendeu, né, ao comércio. Vendeu por R$150. Ora, ela gastou 100, vendeu por 150. Quanto ela adicionou? 50. E aí, quanto é que ela vai pagar de imposto sobre o valor adicionado? Em cima a base de cálculo dos 50. Então ela vai pagar 10% de 50, R$5. Veja que eu já paguei 10 e ela pagou 5.
agora, entendeu? E aí, sucessivamente, se ela vende aquele suco para o supermercado e o supermercado vende a totalidade do suco e ofere R$200, né? O supermercado gerou de valor adicionado mais R$50. Ele gastou 150 na aquisição, vendeu por 200, então ele adicionou, né, ao produto R$50. Quanto ele vai pagar de imposto? 10% em cima deste valor. Por isso que é o chamado imposto sobre o valor agregado ou adicionado. Vem para cá para darmos prosseguimento. E aí eu tenho, além do imposto sobre o valor adicionado, sobre o valor agregado, eu tenho um outro tipo, né? O imposto que é cobrado em cascata. Nesse aí, eu tenho uma cobrança em todos os estágios do processo de produção e comercialização, com base no valor da venda. Toda vez que eu vendo o produto, eu estou cobrando o tributo em cima dele, né? É o chamado imposto em cascata, imposto sobre imposto. Você cada vez mais está pagando esse imposto. E aí nós temos também aquele imposto sobre o valor das vendas ao varejo. Esse aí, por último, esse estágio no processo de comercialização. Você vai atingir o consumidor final. No último estágio da comercialização é que você vai aplicar o imposto sobre as vendas no varejo. Vamos aqui, no próximo, verificar tudo isso que nós falamos anteriormente, né? O imposto sobre o valor adicionado calcula o valor adicionado a partir da soma dos pagamentos a fatores de produção, inclusive os lucros auferidos pela empresa em determinado período, tá? O imposto a pagar, o imposto que você tem a pagar, ele é obtido a partir da aplicação da alíquota devida ao resultado encontrado do valor adicionado. Em outras palavras, você vai deduzir aquele seu custo que você teve anteriormente. Para melhor entender aquilo que nós falamos, o exemplo dado e o conceito traduzido, nós temos aqui, no primeiro estágio do processo, eu não comprei nada porque eu plantei as laranjas e obtive pelas vendas R$100. Né? Então, o valor que eu adicionei, que eu acresci de riqueza foi R$100. Eu vou tributar 10%, imagine eu que a alíquota seja de 10%, em cima deste valor. Eu vou obter R$10. A indústria que pegou a laranja, comprou por R$100 e vendeu por 130, aqui nesse exemplo, ela gerou de acréscimo, ela agregou, ela adicionou R$30. O que é que ela vai pagar de imposto? 10%. 10% em cima deste valor dá R$3, certo? Então ela vai pagar R$3 de imposto. E aí o comércio adquiriu as laranjas por 130, vendeu por 200 e essa diferença, R$70, foi o que ele agregou. O que é que ele vai pagar de imposto? 10% sobre o valor que ele adicionou, que ele agregou, né? Que é R$7. Em suma, se nós estamos somando o valor total do imposto pago até a terceira etapa do processo produtivo, nós temos R$10, R$3, R$7. Nós temos R$20. Né? Então, em cada etapa, nós efetuamos esse recolhimento. E se eu cobrar sobre o valor final do processo produtivo? O indivíduo terminou a laranja de vender a laranja que foi fabricada, o suco que foi vendido ao consumidor final por R$200 e ele tributou aqui 10% deste valor. 10% desse valor dá R$20. Aqui está o imposto, né? R$20 também, da mesma forma. Só que o preço de venda do produto final vai ser R$200 mais R$20 de imposto, termina
tendo um preço final de R$ 220. Pois bem, o valor adicionado, como nós vimos, ele está sendo trabalhado da seguinte forma, né? Eu tenho o imposto sobre o valor adicionado das vendas do produto, menos o imposto das vendas de compra, eu gero um chamado crédito, né? Então eu tenho o chamado crédito fiscal naquele período de tempo. Quando eu comprei um produto que eu paguei um imposto, eu já tenho aquele crédito. Então imagine vocês que eu comprei um produto por R$100, paguei R$10 de imposto, eu já vou ficar com crédito de R$10, né? Caso eu venha a vender o produto por R$200, o imposto que eu vou pagar, eu deduzo do tributo que eu já paguei anteriormente, né? Isso é o chamado crédito que eu tive pelo pagamento do imposto de forma antecipada. Isso aí permite uma autofiscalização tributária, tendo em vista que, para que eu use aquele crédito, eu tenho que informar de quem eu comprei, quanto eu comprei e a nota que eu comprei. Então, isso faz com que o sistema fique se autofiscalize, né, para que eu faça uso daquele benefício, ok? Na próxima aula, nós iremos falar sobre os tributos, observando de que forma ele interfere na atividade econômica, tá? Fica todos com Deus e aquele abraço!